Noite. Olá, boa noite. Então, a gente veio aqui para dar um testemunho. Acho que alguns dos meus amigos perceberam que eu tenho postado lá diariamente, faz uns 2 dias, acredito, um chamado de oração para rezar os salmos todos os dias, né? Na sequência, do 1 ao 150. E eu vim aqui contar um pouquinho por que eu coloquei aquilo lá, por que eu me senti chamada a colocar essas orações nesse momento que a gente está vivendo do coronavírus, de toda essa dor que a gente está passando, essa instabilidade, essa insegurança. Há uns 2 anos atrás, não sei exatamente quanto tempo, nós estamos vivendo uma fase muito complicada na nossa família e um irmão nosso, pregador, de muita fé, esteve lá em Campo Grande, Ironi Spudaro, acho que alguns conhecem, e eu tive a graça de poder compartilhar com ele o que eu estava vivendo naquele momento, o que a minha família estava passando. E ele me orientou, conversou comigo e me orientou a fazer a oração dos Salmos. Essa novena, que ele chama de novena, né? Uma campanha, não são só 9 dias, na verdade é uma campanha de 150 dias, sem interrupção. De rezar, ler todos os dias o Salmo, e depois de ler o Salmo, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, uma Salve Rainha. Eu confesso que quando ele me fez essa proposta, eu fiquei bastante incrédula, porque para mim oração é conversar, sempre pensei oração é conversar com Deus, fazer o terço, rezar essas outras orações é para mim muito importante também, mas eu não acreditava que diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, que parecia impossível ter solução, a oração dos salmos, ler o salmo e rezar um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, uma Salve Rainha, fosse resolver o meu problema. Que a gente já tinha feito tantas orações, já tinha pedido orações para tantas pessoas, tínhamos ido a retiros e, enfim, infinitas práticas de oração, pedindo para Deus fazer um milagre na nossa vida, na vida da nossa família. Mas eu, por mais que tenha ficado incrédula, eu fui obediente à orientação dele e, assim, chamei por chamar, chamei o Ivan para participar comigo dessa empreitada de rezar esses salmos todos os dias. Não achei que ele fosse aceitar, né? Porque 150 dias... Desafio, eu adoro desafios. Foi um desafio, 150 dias sem parar, não perder nenhum dia, que foi a orientação que ele me deu. É um desafio, né? Ainda mais para quem ia à missa meio que forçado e para mim que estava com uma vida de oração bem fria. Mas ele aceitou, nós começamos esse desafio, esse compromisso com Deus e foi inacreditável o que aconteceu com a gente, porque aquelas orações que para muitos, né, principalmente para quem não é católico, é uma oração repetitiva, é uma repetição de palavras, é só a leitura do salmo, se tornou uma oração muito maior, né? Porque o Ivan mesmo, por mais que não participasse ainda das coisas da igreja, se sentiu tocado a fazer orações espontâneas depois, a partir daqueles salmos, e partilhar comigo os versículos que mais tocavam, e a partir daqueles versículos fazer uma oração espontânea. Então, aquela leitura do Salmo se tornou para nós uma vivência da intimidade com Deus. E foi para nós extraordinário. Tanto é que já faz mais de 2 anos que a gente tem feito isso e a gente continua fazendo todos os dias. Dessa leitura dos Salmos, a gente passou para a leitura dos Provérbios e depois leitura dos Atos dos Apóstolos e os Evangelhos e as cartas. E a nossa intimidade com Deus foi crescendo a partir dessa oração que parecia tão simples. E esse com certeza foi o maior presente para nós, que foi a nossa mudança de vida, né? A nossa intimidade com Deus,
o fortalecimento da nossa relação por conta da oração, que não importava se a gente tinha tido um dia difícil, se a gente estava bem um com o outro ou não, a gente se sentava na cama e fazia as orações. Então, para nós foi assim, uma oração que transformou de verdade a nossa vida, mudou os nossos hábitos, não importava o horário que a gente chegasse, se tinha ido a casamento, se tinha ido a uma festa, se tinha ido onde quer que seja, chegava em casa e fazia oração. E quanto às graças que a gente estava pedindo para Deus, foi uma coisa inacreditável, porque, como eu disse, a gente já tinha pedido oração para vários irmãos que são irmãos de caminhada, de muita fé, e dar retiros, e feito novena, e feito isso, e feito aquilo. E Deus achou que não era momento de nos conceder aquelas graças, né? Porque Ele queria muito mais para nós. Não fosse aquela necessidade, aquele momento que a gente estava vivendo, a gente talvez não tivesse se dedicado dessa forma e feito esse compromisso, né, de perseverança. Se eu pudesse citar aqui de forma rapidinha, pelo menos umas 5 graças que a gente alcançou com a campanha dos Salmos. Eu lembro que quando a gente começou, acho que mais ou menos uns 10 dias depois, concretizou-se a venda de um apartamento que a Vanessa tinha, já fazia uns 10 anos, mais ou menos, que ela queria vender e não tinha jeito de... nenhum negócio fechava, sempre tinha um impedimento. Então esse foi o primeiro, a gente até nem acreditou. Começamos a rezar o salmo num dia, no dia seguinte alguém ligou para marcar a visita, não foi? Para marcar a visita, mas nós não vendemos para essa pessoa, enfim, vendemos depois, né? Talvez não pelo valor que a gente queria, não da forma como a gente queria, mas Deus multiplicou esse pouquinho de dinheiro que a gente recebeu dessa venda e nós conseguimos saldar todas as contas que nós tínhamos pendentes, as mais importantes, e depois aos poucos tudo foi se resolvendo. Uma outra que posso citar aqui, eu acabei indo para um acampamento, um retiro, onde posso dizer que tudo começou a partir dali para mim, momento de conversão, de intimidade, de batismo no Espírito Santo, entre outras maravilhas que aconteceu lá. Uma outra graça que eu queria, meu filho morava no Rio Grande do Sul, eu morava em Campo Grande, e através das orações de campanha de salmo eu consegui me aproximar, ele veio morar com a gente. Eu tinha medo de me desvincular de um emprego, de um trabalho que eu tinha já há quase 10 anos, mas eu não estava feliz naquele, já tinha uma outra atividade que estava me rendendo mais, e graças a essas orações aconteceu de eu me desvincular, e aí o crescimento profissional foi muito grande, e com isso a gente conseguiu realizar um sonho da Vanessa, que era vir para Goiânia, mudar de cidade e abrir uma empresa para ela. A gente orava também com os salmos para a minha enteada, filha da Vanessa, passar no vestibular. Ela passou em medicina. Enfim, foi... E Deus providenciou todos os meios também da gente poder dar a ela essa possibilidade, né, de estar fazendo a faculdade que ela queria, e entre outras, foi bênção sobre bênção, coisas que há muitos anos a gente estava tentando solucionar e não conseguia. Então, eu sei que nesse momento ninguém está pedindo esse tipo de graça, né, porque isso se tornou de menor prioridade. A graça que nós, com certeza, todos estamos unidos no mundo inteiro pedindo é que esse vírus seja aniquilado, que as nossas vidas voltem ao normal, que os nossos familiares fiquem a salvo, que não morram mais pessoas, que todos sejam curados, enfim. Na verdade, eu me senti tocada e a chamar todos para essa oração, porque eu acredito que é um momento, sim, de mudança de vida para todos nós, como eu já coloquei num vídeo ontem, anteriormente, que Deus extrai o melhor de todas as coisas, e eu tenho certeza que se todos nós nos unirmos em oração, nós vamos sair mais que vencedores dessa pandemia,
desse momento de sofrimento, né, que o mundo todo está vivendo. Então, deixo aqui o meu testemunho, na verdade, nosso testemunho, se tornou testemunho de nós dois como casal e como família também. E vou continuar chamando a todos que se sentirem tocados a fazer essa oração que parece tão simples, mas que para nós foi mudança de vida. E deixo aqui meu agradecimento ao irmão Ironi, que foi tão atencioso e caridoso comigo, que orou por mim em todo esse desenrolar aí, que me passou essa oração, que para mim era simples demais para o problema grande demais que eu tenho. Aí fica aquela máxima que todos dizem, né? A gente é que tem que mostrar para o nosso problema que a gente tem um Deus infinitamente maior que qualquer problema. Amém? Um beijo grande para todo mundo. Amém.